meus queridos. Eu sou a Maria, e hoje resolvi sentar aqui para abrir meu coração e compartilhar com vocês minhas memórias mais queridas, da época em que nossa cidade era completamente diferente. Acho que muitos de vocês nem imaginam como tudo mudou. Então, preparem-se para viajar no tempo comigo, lá atrás, quando a vida era simples, mais repleta daquilo que realmente importa: amor, histórias e conexões verdadeiras. Eu nasci e cresci aqui mesmo, nessa cidade que hoje está tão cheia de prédios e carros. Mas, na minha infância, essa cidade era bem diferente. As ruas, que hoje estão sempre movimentadas e abarrotadas, eram tranquilas, com poucos carros passando. Acordávamos com o canto dos passarinhos e o cheiro do pão quente vindo da padaria da esquina. Ah, como era bom aquele cheiro! Lembro que a padaria era quase uma segunda casa, todo mundo ali conhecia a gente pelo nome. O padeiro, sempre simpático, perguntava como estava minha mãe, se o meu irmão estava bem, e a gente conversava como se fosse da família. As pessoas se conheciam, se cumprimentavam, se ajudavam. A vida parecia mais devagar, mais tranquila, sem tanta correria, sem tanta impessoalidade. Não havia pressa para viver, e isso dava uma sensação boa de pertencimento, de que todos estavam conectados e comprometidos com o bem-estar uns dos outros. Eu me sentia segura, sentia que fazia parte de algo maior, algo simples, mais poderoso. Naqueles tempos, as casas tinham quintais enormes, com árvores frutíferas, flores e jardins bem cuidados. O meu quintal era grande e repleto de plantas. Lembro de brincar de esconde-esconde entre os arbustos e subir nas árvores, com a sensação de que o mundo era meu, sem medo, sem pressa. Eu me sentia livre, como se o tempo não existisse. O vento nas folhas das árvores, o som dos passarinhos, a terra entre meus dedos. Tudo aquilo era parte de minha infância, e tudo parecia mais colorido, mais vivo. O simples ato de brincar ao ar livre, correr pela grama, me dava uma sensação de felicidade plena. E as ruas? Ah, as ruas eram nossas. Não havia medo de brincar nelas, porque todo mundo se conhecia e se cuidava. As crianças brincavam até tarde, sem a menor preocupação. Não havia pressa para voltar para casa. A gente corria pelas ruas de terra, jogando peão, rodando tampinhas de garrafa, e cada esquina era uma nova descoberta. Eu me lembro de uma rua que parecia ser um mundo só nosso, onde criávamos nossas próprias aventuras. Se alguém caía e se machucava, era a vizinha que vinha correr para ajudar, sem nem precisar pedir. Havia uma solidariedade genuína no ar. Tudo parecia mais simples, mas havia uma beleza e uma segurança nisso que é difícil encontrar hoje em dia. E, claro, como não lembrar da sensação gostosa de comer um picolé de groselha quando o vendedor passava com seu carrinho. Ah, era uma verdadeira festa. Eu e meus amigos corríamos até as mães, pedindo a moedinha para comprar o picolé mais saboroso do mundo. O vendedor de sorvete não era apenas um vendedor, ele era parte da nossa infância, ele fazia parte da nossa história. O som do sino do seu carrinho, tocando ao longe, era como uma música que nos fazia sorrir, um sinal de que a alegria estava por perto. E o picolé? Ah, o picolé! Era uma recompensa tão simples, mas que trazia uma alegria imensa, que nenhum brinquedo poderia oferecer. O calor do dia, o suor escorrendo pelo rosto, e aquele sabor doce de groselha eram a combinação perfeita para nossas tardes quentes. Não havia pressa. O tempo era feito para ser aproveitado. Era como se estivéssemos vivendo no presente o tempo todo, sem se preocupar com o que viria depois. Isso, para mim, era um luxo que poucos conhecem hoje. Mas sabem o que eu mais sinto falta? Das tardes na praça. Depois da escola, a gente se reunia ali com os amigos. Não havia celulares, não havia televisão ou internet. Era só a gente e o tempo, e as conversas que passavam de uma pessoa para outra, como se a praça fosse o nosso lugar sagrado. Sentávamos nos bancos de madeira e ficávamos horas conversando sobre tudo, sobre nada, apenas trocando histórias, sonhos e risadas. O tempo não tinha pressa. Cada conversa, cada palavra, parecia cheia de significado, porque nós mesmos éramos imersos naqueles momentos, nos olhando nos olhos, nos ouvindo com atenção.
O que importava não era o que dizíamos, mas o fato de estarmos ali, todos juntos, vivendo aquele momento, com o coração aberto e sem pressa. A praça, com sua calma, era como uma pausa no turbilhão da vida. Nela, todos tinham tempo de ser quem eram, sem as pressões do mundo moderno. Era um lugar onde as diferenças se dissolviam, e a conexão humana fluía naturalmente. E as casas? Ah, as casas tinham portas abertas. Se minha mãe precisava sair, ela avisava a vizinha: Maria tá aí brincando, qualquer coisa, dá uma olhada nela. E pronto. A confiança reinava. A porta estava sempre aberta, e isso trazia uma sensação de segurança, de acolhimento, que a gente só percebe com o tempo, quando vemos que as coisas mudaram tanto. Cada casa tinha uma porta aberta para o mundo, uma oportunidade para fortalecer laços, construir comunidades. As vizinhas se tornavam uma extensão da nossa família, e sabíamos que poderíamos contar com elas, não apenas para uma xícara de açúcar, mas também para momentos de alegria, dor e celebração. Hoje, mal sabemos o nome de quem mora ao lado, quanto mais confiar que alguém vai cuidar de nós como antigamente. As portas abertas representavam mais que a confiança, representavam um laço comunitário que parecia inquebrável. Hoje, uma visita de vizinho é rara. Naquele tempo, a vizinhança era quase uma extensão da nossa própria família. Todos eram parte de um grande círculo de cuidado e afeto, onde cada história, cada vida, era valorizada. A escola também era um reflexo dessa época. Os professores eram respeitados e exigiam um comportamento adequado, mas ao mesmo tempo, se importavam de verdade com os alunos. Eles nos ensinavam com o coração, com dedicação. Eu me lembro da Dona Rosa, minha professora do primário. Ela era exigente, mas sempre tão carinhosa. Cada aula parecia uma viagem, e eu adorava ver sua caligrafia perfeita, suas explicações detalhadas no quadro. Ela não era apenas uma professora, era uma guia que nos mostrava como aprender era importante, como a educação era o melhor presente que poderíamos ganhar. Dona Rosa me ensinou mais do que as matérias escolares, ela me ensinou a respeitar o conhecimento, a procurar sempre aprender, a buscar mais do mundo, e isso ficou comigo por toda a vida. Ela era uma figura central, uma mulher forte e dedicada, que tratava cada aluno como único, e isso era algo raro. E mesmo que o tempo tenha passado, e a cidade tenha mudado, eu nunca perdi a memória desses momentos simples, mas cheios de significado. A vida era mais difícil, sim, mas também era mais próxima, mais humana. As pessoas se viam, se ajudavam e se respeitavam. O tempo era mais devagar, e as coisas tinham um valor mais profundo, porque nós realmente nos importávamos uns com os outros. Olho para tudo isso e vejo como as coisas mudaram, mas a nostalgia do que foi, o valor da simplicidade e da humanidade, continua vivo em meu coração. Agora, posso olhar para trás e ver que aquele tempo de vida simples, mas cheia de alma, me fez quem eu sou hoje. E por mais que as ruas estejam mais movimentadas, e a cidade mais cheia de prédios e carros, eu guardo no meu coração a lembrança de um tempo que, para mim, foi mais verdadeiro, mais humano. Talvez, no fundo, a gente sinta falta do tempo em que as coisas eram mais lentas, mais autênticas, mais humanas. Eu me orgulho de ter vivido naquela época, e não trocaria aqueles momentos por nada. Eles são parte de mim, e sempre serão. E as festas de rua? Ah, essas sim eram inesquecíveis. Quando chegava o São João, as ruas se transformavam em uma grande festa. As casas eram decoradas com bandeirinhas coloridas, e o cheiro de milho verde e canjica invadia o ar, fazendo todos se sentirem parte da celebração. Era uma época em que a cidade inteira parecia se reunir, e não importava o tamanho da festa, porque a verdadeira alegria estava no simples ato de estarmos todos juntos. Todos se reuniam para dançar a quadrilha na rua, com os casais se divertindo e se ajudando. Era uma dança que unia as pessoas, sem importar a idade, e cada movimento era uma expressão de alegria genuína, de um tempo onde o corpo e a alma se conectavam com a música e a tradição. As mães, com as mãos cheias de farinha, preparavam os bolos de milho, os doces típicos e as bebidas refrescantes. A comida era feita com tanto amor que o simples gesto de comer se transformava em um momento de partilha e união.
Não tinha luxo, não tinha sofisticação, mas havia algo muito mais valioso, uma união verdadeira, uma alegria pura e simples. Aquelas festas não precisavam de convites formais, todo mundo se sentia parte dela. Não importava a classe social, o nome ou a posição de cada um naquelas noites, todos estavam no mesmo nível, celebrando a vida e a amizade. E o sorriso das pessoas era prova de que a felicidade estava nas coisas mais simples. Era o tipo de festa que tocava a alma, que permanecia no coração de quem vivia e que não se apagava com o tempo. Hoje, tudo mudou. A cidade cresceu demais, e as mudanças não vieram apenas na forma dos prédios e do asfalto. As casas com quintais enormes foram substituídas por blocos de concreto, impessoais, frios. As ruas que antes eram acolhedoras, agora estão repletas de carros, com buzinas e apitos, sem espaço para as crianças brincarem. A vida se tornou tão apressada que a ideia de uma festa na rua, como as que eu vivia, parece cada vez mais distante. O calor humano que antes existia nas ruas agora foi substituído pelo barulho das máquinas e pela pressa de chegar a algum lugar. E as pracinhas, que antes eram pontos de encontro, hoje estão vazias, com apenas algumas pessoas apressadas passando por ali, com os olhos voltados para os próprios celulares, sem nem perceber o que está acontecendo ao seu redor. As pessoas não se conhecem mais, não se olham nos olhos, e o calor humano foi substituído pelo frio da correria diária. O que era simples, mais verdadeiro, foi sendo gradualmente engolido pela vida moderna. A cidade que antes era um lar, um lugar de pertencimento, agora se tornou um aglomerado de pessoas que mal trocam olhares, que mal sabem o nome dos vizinhos. E isso me faz pensar no quanto perdemos ao longo dos anos. Perdemos o toque, o afeto, a conexão genuína entre as pessoas. Não há mais aquela sensação de que, em qualquer esquina, há alguém disposto a ajudar, a sorrir, a conversar. A vida se tornou mais rápida, mais distante, e, com isso, parece que a alma da cidade também se foi. Mas, dentro de mim, eu guardo todas essas lembranças. Elas são as raízes de quem eu sou. Não importa o quanto a cidade tenha mudado, o quanto a vida tenha evoluído, essas memórias estão aqui, dentro de mim, e são elas que me sustentam até hoje. Elas me lembram de quem eu fui, de onde vim e do que realmente importa. Eu sei que a vida está em constante transformação, mas há coisas que permanecem, que são intangíveis, que ninguém pode tirar de nós. E essas memórias são minha riqueza, minha base. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, as memórias de uma cidade que já foi muito diferente, mas que nunca saiu do meu coração. Porque, por mais que o tempo passe, as lembranças boas permanecem, e elas são o que nos torna quem somos. Elas são como as raízes de uma árvore, que se mantêm firmes, mesmo quando o vento tenta derrubá-las. Mesmo com o passar do tempo, essas lembranças se tornam mais fortes, mais queridas, e nos lembram do que realmente importa: a conexão com as pessoas, a alegria nos momentos simples e o calor humano que, infelizmente, parece estar se perdendo. Na última vez, contei para vocês um pouco sobre minha infância, sobre a cidade tranquila e cheia de vida, e como os tempos eram diferentes. Mas agora quero compartilhar uma fase que, apesar de todas as dificuldades, trouxe muito aprendizado, a minha juventude. Foi nela que comecei a perceber o quanto o mundo ao meu redor estava mudando, e foi também nela que encontrei meu primeiro grande amor. As decisões que tomei nessa fase moldaram muito de quem sou hoje. Ser jovem naquela época era realmente uma experiência única. Hoje tudo parece ser tão rápido, tudo é apressado, mas naqueles tempos as coisas fluíam mais devagar, e havia uma sensação de que o futuro ainda estava distante, como se tivéssemos mais tempo para sonhar e planejar. Eu tinha 15 anos quando comecei a perceber que o mundo estava se transformando à minha volta. Os bondes elétricos ainda passavam pelas ruas, e a cidade era pequena, mas logo começaram a aparecer os primeiros carros. As ruas, antes tão vazias, começaram a se encher, e o rádio, que era o principal meio de comunicação, se tornava o centro das atenções em todas as casas. Minha família se reunia todas as noites em torno do rádio, ouvindo as notícias, as novelas radiofônicas e as músicas que marcavam aquele tempo.
A juventude naquela época também era marcada pela rigidez de algumas convenções sociais, e, por mais que a cidade estivesse se modernizando, muitas coisas ainda eram tradicionais, e para as mulheres, especialmente, o caminho parecia ser mais estreito. Meu pai sempre dizia que mulher devia aprender a cuidar da casa, casar e ter filhos. Ele acreditava que esse era o único caminho para uma mulher, e, por mais que eu respeitasse as opiniões dele, no fundo eu sabia que queria mais. Eu queria estudar, trabalhar, explorar o mundo fora daquela rotina familiar e, quem sabe, até viver coisas novas, conhecer pessoas, realizar sonhos maiores do que o casamento e a maternidade. No meu tempo, não era tão simples para uma mulher sair para trabalhar. As poucas que trabalhavam geralmente eram professoras, enfermeiras ou costureiras. A sociedade não via muitos outros caminhos para nós. Minha mãe queria que eu fosse como ela, que aprendesse a costurar, pois esse era um meio de vida digno para uma mulher da nossa classe. Maria, minha filha, mulher precisa saber costurar. É assim que se ganha a vida, dizia ela, sempre com sua voz suave, mas cheia de autoridade. Eu aprendi, sim, aprendi a costurar e até ajudei minha mãe a fazer alguns vestidos para vender. Confesso que até gostava de mexer com os tecidos, com as linhas e agulhas. Era uma forma de me distrair, de criar algo com as minhas próprias mãos. Mas lá no fundo, eu sabia que aquilo não era o suficiente para mim. Eu queria mais. Eu sonhava em ter um trabalho fora de casa, viver de uma forma diferente, conhecer a cidade de outra maneira. Meu grande sonho, na juventude, era ser telefonista. Naquela época, a profissão de telefonista era vista como uma das mais respeitadas para mulheres. Elas trabalhavam nas centrais telefônicas, usavam uniformes impecáveis e atendiam as chamadas com aquela voz doce e educada. Era uma profissão muito valorizada e eu achava que deveria ser emocionante trabalhar conectando pessoas, ouvindo suas histórias e ajudando-as a se comunicar. Eu sonhava em fazer parte daquele mundo moderno, de alguma forma me sentir mais conectada com a mudança que a cidade estava vivenciando. Mas, claro, quando contei isso para o meu pai, ele não ficou nada contente. Ele se opôs completamente. Moça direita não fica atendendo o telefone para os outros. Disse ele com firmeza. Meu pai queria me ver cuidando de casa, casando cedo, e sendo uma boa esposa. Ele sempre acreditou que o caminho das mulheres era esse, e, por mais que eu respeitasse suas opiniões, no fundo eu sabia que queria mais. Eu queria estudar, aprender, viver além dos limites que ele impunha para mim. No começo, eu achei que precisaria aceitar aquilo. Ele era meu pai, e eu queria sua aprovação, mas com o tempo, a vontade de seguir meu sonho só aumentou. Eu sabia que não estava errada por querer mais para minha vida. Queria ser dona do meu destino, e o que eu realmente desejava era a oportunidade de explorar o mundo, de me conectar com outras pessoas e aprender. Então, conversei com minha mãe, e ela, com todo o seu amor e compreensão, me ajudou. Secretamente, ela me levou até o centro da cidade para fazer um teste na companhia telefônica. Ah, aquele dia! Eu estava nervosa, tremia só de pensar na possibilidade de dar certo, mas também sentia uma emoção indescritível, como se aquele fosse o primeiro passo para minha verdadeira independência. Ver o prédio da companhia telefônica, sentir o cheiro de um novo começo no ar, me fez acreditar que eu estava fazendo a coisa certa. Eu passei no teste, e foi assim que consegui meu primeiro emprego. Trabalhar como telefonista mudou minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei. Eu me sentia importante, fazia parte do progresso da cidade, conectando as pessoas, ouvindo suas histórias e sendo útil de uma forma que eu nunca tinha pensado. Eu realmente senti que estava contribuindo para algo maior, algo além de mim mesma. Não era apenas um trabalho, era uma forma de ser parte do movimento que transformava a cidade e o mundo ao meu redor. E, aos poucos, meu pai foi percebendo que não estava fazendo nada de errado. Ele, que no começo não aprovava minha escolha, foi vendo que eu estava feliz e realizada. Ele começou a perceber que meu trabalho não era uma fuga, mas uma oportunidade de crescimento. E, com o tempo, até começou a se orgulhar de mim. Ele dizia, com um sorriso no rosto: "Eu não imaginava que a coisa fosse dar certo, mas estou vendo que você está feliz."
E essas palavras dele foram um grande alicerce para mim. Mas o que mais me marcou nesta fase da vida foi ver o início das grandes mudanças na cidade. O trânsito ficou mais movimentado, o barulho dos bondes foi substituído pelos carros, e começaram a aparecer os primeiros televisores nas casas das pessoas. Era uma época de transformação, de um mundo novo que surgia diante dos nossos olhos. Tudo estava mudando e, com isso, eu também estava mudando, me moldando de acordo com o que o mundo me oferecia. Cada passo que eu dava, mais eu me sentia parte desse novo tempo, desse novo mundo que estava ganhando forma diante de mim. Hoje, ao olhar para esta cidade cheia de arranha-céus, sempre apressada e cheia de carros, me pego pensando em como tudo era mais simples naquela época. As ruas eram tranquilas, as pessoas tinham tempo para se conversar, para se entender. Eu sinto falta daquele tempo, das tardes sem pressa, das conversas longas no banco da praça e das mãos calejadas de tanto brincar na rua. Era um tempo de infância e juventude que não volta mais. Um tempo onde as coisas não eram definidas pela pressa, mas pelo valor de um olhar, de um gesto de carinho. Mas, apesar de tudo, eu não posso reclamar. Eu vivi uma vida linda, com muitas histórias e muitas lições. A cidade mudou, eu mudei, mas as boas lembranças, essas, ninguém me tira. E são essas lembranças que me fazem seguir em frente, que me ajudam a entender o valor de cada fase da vida. Cada momento, cada pequena conquista, cada sorriso compartilhado com quem amamos, são as coisas que ficam para sempre com a gente. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, a minha história, de uma cidade que foi diferente, mas que permanece viva em mim a cada lembrança que carrego no coração. Porque, por mais que o tempo passe, as lembranças boas permanecem, e elas são o que nos torna quem somos. Elas são como as raízes de uma árvore, que se mantêm firmes, mesmo quando o vento tenta derrubá-las. Mesmo com o passar do tempo, essas lembranças se tornam mais fortes, mais queridas, e nos lembram do que realmente importa: a conexão com as pessoas, a alegria nos momentos simples e o calor humano que, infelizmente, parece estar se perdendo. Na última vez, contei para vocês um pouco sobre minha juventude, sobre o tempo em que meus sonhos começaram a ganhar forma, e sobre o meu primeiro emprego como telefonista. Mas agora quero compartilhar uma fase da minha vida que foi cheia de desafios, de grandes mudanças, mas também de momentos inesquecíveis de felicidade, a fase da vida adulta. Foi quando tudo começou a se concretizar, os sonhos começaram a se realizar, e a vida me trouxe tantas surpresas. Quando comecei a trabalhar como telefonista, minha vida já tinha tomado um rumo. Mas eu sentia que havia algo mais por vir. Eu já tinha o meu emprego, mas ainda faltava algo para completar a minha história, algo que me tornasse ainda mais feliz. Foi aí que, no meu trabalho, entre uma ligação e outra, entre as conversas que eu ajudava a conectar, eu conheci o José. Ah, o José! Ele era um rapaz simples, mas de uma bondade imensa. Tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente, e um jeito tão calmo e tranquilo. Ele trabalhava como entregador na companhia telefônica. No início, nossas conversas eram tímidas, mas aos poucos, começamos a nos aproximar. Ele passava por mim todos os dias no corredor, e sempre que me via, perguntava como eu estava, como ia o meu dia. Às vezes, ele me entregava correspondências ou pequenos recados, e, em todas essas ocasiões, nossa conversa sempre começava com uma simples saudação, mas logo fluía, e a timidez de ambos dava lugar a algo mais natural, a uma amizade verdadeira. Com o tempo, o José começou a me esperar no final do meu expediente. Ele me acompanhava até o ponto do bonde, e o simples fato de estar ao lado dele me fazia sentir algo que eu nunca tinha sentido antes. Ele sempre perguntava, de forma tão gentil: posso te acompanhar até o ponto do bonde? E aquele gesto de companheirismo, de interesse, foi o começo de uma história linda. Ali, naquele momento simples de uma caminhada até o ponto, percebi que eu já estava me apaixonando. E foi assim que começamos a namorar. Nosso namoro foi leve, doce, e cheio de momentos simples que, no fundo, eram os mais preciosos. Passávamos tardes caminhando pelas ruas da cidade, assistindo a filmes no cinema de rua e, depois, tomando sorvete na praça. Não tínhamos grandes luxos, mas éramos felizes do nosso jeito.
E foi nesse período que decidimos dar um passo importante: nos casar. Ah, o nosso casamento! Foi tão simples, mas tão cheio de amor. Casamos na pequena igreja do nosso bairro, com poucos convidados, apenas a família e amigos mais próximos. Não havia aquele luxo de casamentos grandiosos, mas havia algo muito mais significativo: a certeza de que estávamos nos unindo por amor, e isso bastava. A festa foi feita em casa, com o apoio de todos, com bolo de casamento que a minha mãe fez com tanto carinho e os amigos ajudando no que fosse necessário. Não havia fotógrafo profissional ou grandes decorações, mas o que havia era uma alegria imensa nos nossos corações. Logo após o casamento, fomos morar em uma casinha pequena, mas muito aconchegante. Era uma casa simples, mas foi ali que criamos nossa vida a dois, e o nosso lar se encheu de carinho, de risos e de muito amor. Naquele tempo, os bairros ainda eram cheios de vida. As pessoas se conheciam, se ajudavam e, quando você saía à rua, se sentia parte de algo muito maior, parte de uma comunidade que se preocupava. Os vizinhos estavam sempre prontos para ajudar uns aos outros, e as crianças brincavam nas ruas com total liberdade, sem medo, sem pressa. E assim, com o José ao meu lado e as lembranças da nossa juventude ainda vivas em nossos corações, nossa vida continuou, marcada por um amor simples e verdadeiro, com uma cidade que, naqueles tempos, ainda carregava a alma de quem a amava. Eu lembro claramente do nascimento do meu primeiro filho, o Antônio. Naquela época, não tínhamos a tecnologia de hoje, não havia ultrassom para saber o sexo do bebê, nem uma série de exames que nos mostrassem o que esperar. Era uma verdadeira surpresa. Quando o Antônio nasceu, não havia nada que pudesse comparar a emoção de segurá-lo pela primeira vez, de ver aquele rostinho tão pequeno e frágil. Eu e o José olhávamos para ele com tanto amor, com tanta esperança. Criar filhos naqueles tempos era diferente. Não havia internet, não havia vídeos ou jogos. As crianças brincavam nas ruas, andavam de bicicleta, subiam em árvores e, apesar das dificuldades, a vida parecia mais livre, mais pura. Eu me lembro de ver o Antônio correndo pela casa, seus brinquedos espalhados pela sala, e isso trazia uma felicidade que não posso explicar. Mas a vida, como sempre, traz mudanças, e a cidade também mudou com o tempo. Aos poucos, a tranquilidade das ruas deu lugar ao barulho dos carros, os pequenos mercados de bairro começaram a ser substituídos por supermercados enormes e impessoais. As pessoas passaram a viver mais isoladas em seus apartamentos, cada um em seu canto, com menos tempo para conversar, para se encontrar. A cidade foi crescendo, mas algo da sua essência foi se perdendo nesse processo. Eu me lembro, com saudade, de quando o cinema de rua, onde eu e o José passávamos tantas tardes juntos, fechou suas portas. Um dia, passamos por lá, e no lugar da antiga construção, havia uma placa dizendo que iria ser construído um shopping. Quando olhei para aquele cinema vazio, sem vida, senti uma dor no peito. Era como se estivesse perdendo uma parte importante da minha história, uma parte da nossa juventude. A cidade estava mudando, mas nem todas as mudanças eram boas, e eu sentia que algo estava sendo perdido ali. Hoje, quando olho para essa cidade cheia de arranha-céus, ruas movimentadas e pessoas apressadas, sinto saudade daquele tempo. Sinto falta das ruas calmas, dos momentos em que a vida tinha tempo para acontecer, dos sorrisos trocados entre vizinhos e das conversas que duravam horas. O tempo, de alguma forma, levou tudo isso, e a cidade se transformou. Mas, por mais que as coisas tenham mudado, os momentos que vivi ao lado do José, os filhos que criamos, e o amor que construímos, essas lembranças nunca vão se apagar. Elas são parte de mim e são, sem dúvida, a maior riqueza que a vida me deu. A cidade mudou, mas eu mudei com ela, e, mesmo que o tempo passe, as boas lembranças são as que permanecem. Meus queridos, já compartilhei com vocês um pouco sobre minha infância, minha juventude cheia de sonhos, o grande amor da minha vida, o José, e até sobre as transformações que a cidade passou ao longo dos anos. Agora, quero falar sobre uma fase muito difícil da minha vida, que me ensinou tanto, mas que também trouxe muitas lágrimas, o momento em que a vida me confrontou com a dor da perda. O tempo, vocês sabem, passa rápido demais.
Quando somos jovens, a vida parece uma estrada longa e cheia de possibilidades. Quando somos adultos, estamos tão ocupados com nossos compromissos, com o cuidado dos filhos, com o trabalho e as responsabilidades, que nem percebemos o tempo voando. Mas, em um determinado momento, ele se faz notar de forma mais intensa. E, em minha vida, esse momento chegou quando a cidade já estava bem diferente, as ruas mais movimentadas e os carros tomavam conta de tudo. Mas o que mudou, principalmente, foi algo que eu nunca imaginei: a partida de pessoas que sempre fizeram parte da minha vida. Quando José se foi, uma parte de mim também se foi. Eu nunca poderia estar preparada para aquela dor. Os filhos já tinham suas próprias famílias, seus próprios caminhos. O Antônio casou primeiro, depois a Cecília também seguiu seu caminho, e logo minha casa, que sempre foi cheia de risos, brincadeiras e agitação, ficou silenciosa. O silêncio começou a se tornar meu único companheiro. No início, eu não sabia como lidar com aquela solidão. A casa vazia, os móveis que antes estavam cheios de vida, agora pareciam vazios. Eu me pegava conversando sozinha, esperando que o José entrasse pela porta com aquele sorriso de sempre. Mas ele não voltava mais. Eu olhava as coisas que ele tocava, os cantos da casa que ele costumava frequentar, e a saudade me sufocava. O mundo lá fora também parecia diferente. As ruas, que antes eram cheias de vida, de crianças brincando e pessoas se cumprimentando, estavam vazias. O mercadinho da esquina, onde sempre fazia minhas compras e trocava uma palavra com a dona, havia fechado. O cinema de rua, onde o José e eu passávamos as tardes aos domingos, já não existia mais. Foi substituído por mais um estacionamento para carros. E os vizinhos? Os que restaram se mudaram, e os novos que chegaram, muitas vezes, nem mesmo olhavam para a gente. As coisas pareciam estar mudando tão rápido que eu mal conseguia acompanhar. No começo, tentei me ocupar. Era tudo o que eu conseguia fazer para enfrentar aquele vazio. Passei a ir mais à praça, a conversar com outras senhoras, a me distrair com o crochê, uma das poucas coisas que me trazia algum consolo. Eu comecei a me envolver com a tecnologia também. No início, apanhei bastante com o celular que meu neto me deu de presente. Eu era completamente perdida, não sabia como enviar mensagens ou até mesmo como ligar para alguém. Mas, aos poucos, fui me adaptando. Consegui aprender, e isso me deu um pouco de ânimo. Sentir que ainda podia aprender algo novo, que eu ainda tinha forças para me reinventar, me ajudou a não ficar perdida no passado. Mas o que realmente me deu forças para continuar, para seguir em frente, foi o momento em que a dor da perda me fez entender a fragilidade da vida. Perder o José foi um golpe que ninguém nunca está preparado para enfrentar. Mas, como a vida sempre segue em frente, aprendi a aceitar a dor, a viver com ela e a transformá-la em algo que me impulsionava para a frente. Quando ele partiu, a saudade foi imensa, mas ao mesmo tempo, ele me deixou uma herança de amor, de memórias e de experiências que eu sabia que tinha que carregar comigo. Alguns anos depois, a vida me ensinou outra dura lição. O tempo, como sempre, não avisa quando vai nos tirar algo, e mais uma vez fui confrontada com a dor da perda. O José sempre foi minha força, meu apoio, meu melhor amigo. E depois de tantos anos juntos, quando tudo parecia estar mais calmo, foi ele quem começou a sentir os efeitos da idade. No começo, parecia ser uma tosse simples, um cansaço que não passava, mas logo soubemos que era algo muito mais sério. Ele foi diagnosticado com uma doença que, lentamente, o tirou de mim. Eu fiquei ao lado dele até o fim, como ele sempre fez comigo. Passei por meses difíceis, vendo aquele homem forte, aquele companheiro de vida, se enfraquecendo a cada dia. Foram meses em que o medo, a angústia e a saudade começaram a tomar conta do meu coração, mas também em que o amor se tornou ainda mais forte. Eu sabia que ele precisava de mim, e eu estava ali, segurando sua mão, conversando com ele, fazendo tudo o que fosse necessário para que ele sentisse que não estava sozinho. Ele me olhava com aquela expressão tranquila, e no último dia em que estive ao seu lado, ele me disse com um sorriso suave: Maria, a gente viveu bem, né? Eu sorri, com lágrimas nos olhos, porque sabia que ele estava certo.
Vivemos uma vida linda, cheia de amor, de momentos únicos que, por mais que ele tivesse partido, jamais poderiam ser apagados. Quando ele se foi, um vazio profundo tomou conta de mim, e minha casa parecia ainda mais silenciosa. A saudade se tornou uma presença constante, e tudo parecia lembrar dele. O José se foi, mas a lembrança dele continua viva em mim. Mas, ao mesmo tempo, essa dor me ensinou que a vida precisa seguir. Eu não podia me deixar perder no sofrimento, não podia deixar que o tempo passasse sem fazer mais do que apenas sobreviver. Foi aí que percebi que ainda tinha muito a oferecer, muitas histórias para contar, muitas pessoas para conhecer e, principalmente, muitos momentos para viver, mesmo com a ausência de quem mais amei. Hoje, quando penso naqueles tempos difíceis, agradeço. Agradeço por ter vivido com tanto amor, por ter compartilhado minha vida com alguém tão especial como José. Ele me deixou muito mais do que saudades, se ele me deixou uma vida cheia de memórias, cheia de momentos que, embora eu não possa reviver fisicamente, estão guardados aqui, dentro do meu coração, onde sempre estarão. E é isso que me mantém forte, me dá coragem para continuar e seguir em frente. A vida nos ensina a seguir em frente, mesmo diante das perdas. Não é fácil, mas é possível. O amor que carregamos por aqueles que se vão, e as lições que aprendemos com eles, são o que nos sustentam nos momentos mais difíceis. Eu sigo com a certeza de que o José, onde quer que esteja, ainda me acompanha, porque o amor que ele deixou em mim nunca se apaga. As perdas fazem parte da vida, e, por mais que a dor seja imensa, o que fica de verdade são as lembranças boas. E essas ninguém pode me tirar. Mesmo quando os tempos difíceis aparecem, as memórias que guardamos se tornam o que realmente importa, o que nos sustenta e nos dá forças para seguir em frente. Meus queridos, já compartilhei com vocês a história da minha infância, da juventude cheia de sonhos, da vida adulta repleta de alegrias e de perdas que me ensinaram tanto. Mas agora quero dividir com vocês um capítulo da minha vida que, embora tenha sido desafiador, me ensinou a importância de recomeçar, de me reinventar, mesmo quando parecia que o tempo estava passando rápido demais. Ah, envelhecer! Como é estranho esse processo, não é? A gente passa a vida inteira cuidando dos outros, se preocupando com os filhos, com a casa, com o marido, sempre pensando no bem-estar dos outros. Mas, um dia, quando tudo começa a se acalmar e a casa fica mais silenciosa, nos deparamos com a pergunta: e agora, o que eu faço com o tempo que me resta? O que eu ainda posso conquistar ou realizar? Isso, meus queridos, é um questionamento que muitos de nós enfrentamos quando a vida parece desacelerar, quando vemos que os filhos já cresceram, as responsabilidades já não são tão pesadas, mas a sensação de que o tempo está voando rapidamente começa a se fazer mais presente. Quando José se foi, eu senti que minha vida tinha perdido rumo. A casa ficou vazia, os filhos seguiram suas vidas, e eu me vi diante de um vazio que parecia impossível de preencher. O Antônio casou, a Cecília também seguiu sua própria jornada, e, de repente, tudo o que restou foi um silêncio que me sufocava. O silêncio, esse silêncio foi o que me acompanhou nas noites mais longas, nas tardes em que eu me encontrava sozinha, pensando em como seria viver a partir daquele momento, sem o homem que sempre esteve ao meu lado. No começo, eu tentava me ocupar com as tarefas diárias, mas o silêncio me pesava, me fazia sentir sozinha. Eu me peguei conversando sozinha pela casa, esperando, por alguma razão, que o José entrasse pela porta, com aquele sorriso que sempre tinha, dizendo que estava tudo bem. Eu tentei me distrair com o trabalho, com a vida em casa, mas o mundo lá fora parecia estar se afastando de mim. As ruas, que antes eram cheias de crianças e vizinhos conversando, estavam cada vez mais desertas. O mercadinho da esquina, onde sempre fazia minhas compras e trocava uma palavra com a dona, havia fechado. O cinema de rua onde o José e eu assistíamos aos filmes agora era um estacionamento de carros. A cidade estava mudando, e, de certa forma, eu também estava. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que precisava me reinventar, aprender a viver de um jeito diferente, já que minha vida parecia estar se esvaindo sem que eu pudesse fazer nada. As memórias que antes ocupavam todos os cantos da minha casa agora estavam como sombras, como se tudo tivesse perdido um pouco do brilho.
Porém, dentro de mim, sabia que ainda havia algo a ser feito, algo mais que ainda poderia ser vivido. Foi então que, com o tempo, decidi não me deixar cair no desespero. Comecei a sair mais, comecei a frequentar a praça novamente, conversei com outras senhoras da minha idade, e até fiz amigos novos. Como fazia bem me conectar com pessoas da minha idade. Descobri que, apesar das dores da vida, ainda havia muito a compartilhar, muito a aprender. Não seria fácil, mas eu sabia que a única maneira de viver de novo era sair do meu próprio mundo e me permitir novas experiências. Passei a aprender coisas que nunca pensei que faria. Comecei a me aventurar na tecnologia. Meu neto me deu um celular e, no começo, foi um caos total. Eu não sabia nem por onde começar. Fiquei horas tentando entender como ele funcionava, e quase desisti, mas me lembrei de uma coisa: quando José se foi, eu fiz uma promessa a mim mesma de que não me deixaria envelhecer só na cabeça. Eu queria continuar aprendendo, continuar vivendo, continuar descobrindo o mundo, e, mesmo que fosse difícil, eu não poderia me render à solidão do mundo moderno. Foi assim que comecei a mandar mensagens de texto para as minhas amigas, a aprender a usar o WhatsApp e até a ver vídeos no YouTube. Pode parecer simples para muitos, mas para mim, cada pequeno passo foi uma grande conquista. Descobri o prazer de ver vídeos engraçados, aprender receitas novas e até acompanhar o noticiário da cidade. Mais do que nunca, percebi que o importante não era a idade que eu tinha, mas o que eu ainda estava disposta a aprender e a viver. Eu não estava velha demais para fazer novas amizades, para aprender novos truques ou para me divertir. E esse foi o maior aprendizado de todos: a vida nunca para de nos oferecer novas oportunidades, e a chave é estarmos dispostos a agarrá-las. Hoje, aos meus anos, me sinto grata. Grata pelos filhos que criei, pela vida que tive com o José, pelas lições que a vida me deu e pelas oportunidades que tive de mudar, de crescer. Sinto falta do tempo passado, claro, mas também sou grata pelo que vivi e pelo que ainda posso viver. Meus netos, que antes eram apenas crianças pequenas, agora estão crescendo, e eu me vejo sonhando com o futuro deles, imaginando onde estarão, o que farão, e como me sinto feliz de estar aqui para acompanhar um pouco disso tudo. A vida pode ser solitária às vezes, especialmente quando perdemos pessoas tão importantes para nós, mas enquanto tivermos boas memórias e vontade de viver, há sempre algo bom à nossa frente. O que importa é que temos a chance de escolher como queremos viver o presente, e eu decidi viver o meu da melhor forma possível. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas cada dia é uma nova oportunidade de aproveitar, de aprender, de crescer e de fazer algo de bom, mesmo que seja algo pequeno. E agora, me contem vocês, o que têm feito para aproveitar a vida? O que aprenderam ao longo do caminho? Quero saber. Escrevam nos comentários, porque adoro ouvir as histórias de vocês. E lembrem-se, nunca é tarde demais para recomeçar. O tempo pode passar, mas a nossa vontade de viver, de aprender, de amar e de ser feliz, isso sim, nunca envelhece. Se gostaram da minha história, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com quem achar que vai gostar também. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.